Olá pessoal, aqui é o professor Roque Anderson e vou mostrar aqui como utilizar um template da Godot para fazer jogos simples. Então eu desenvolvi um templatezinho aqui, onde a gente tem algumas telas. Esse nó, né, essa cena bad é para representar uma coisa ruim, caso um inimigo, alguma coisa que o player tem que fugir. Game é a cena de game, onde roda mesmo o jogo. Game over é a tela de game over. Good é alguma coisa boa que o player ganha pontos ao pegar, pode ser moeda, pode ser item, pode ser qualquer coisa. Menu é a tela inicial, a tela de menu. Player é o personagem controlável pelo jogador. Projétil é o objeto que o player pode lançar para derrotar os inimigos, no caso para destruir o objeto bad. Spawner auto, ele é um spawner, ele cria objetos na cena automaticamente. Então isso aqui vai ser ideal para ele criar objetos como o objeto bad, né, no caso criar inimigos na tela, ou good, as coisas boas na tela. Então para criar moedinhas e outras coisas que o player pode querer pegar. Também a coisa pode estar lá na tela já de uma vez para o player recolher, né? Também pode ser pensado o gameplay assim. O Spawner Space ele cria objetos quando o player apertar a tecla de espaço. Então o ideal é ir para usar o projétil, né, para lançar coisas contra os inimigos. E Victory, a tela de vitória. Então vou primeiro mostrar como é que está funcionando o jogo. Então já estou com um exemplinho aqui com um jogo de navinha. Então vou começar aqui da tela de menu. Então rodar aqui um botão de Start que me leva à tela de jogo. Deixa eu ajustar aqui Game. Deixa eu ajustar o papel de parede. Aqui ficou pequenininho. Ok. Então posso voltar para a tela de inicial, rodar o jogo. Então a tela inicial, clico. Eu posso controlar meu player. Tem como eu lançar os projéteis. Quando eu acerto um dos inimigos, ele faz pontos. Tá? Se ele encostar no inimigo, ele perde vidas. Se ele perder todas as vidas, ele vai para a tela de game over. Tá? E pode voltar para a tela inicial e jogar de novo. Bom, vou mudar o tema do jogo agora. Então, usar esse template para fazer outro jogo. Então, vou começar da tela inicial, da tela de menu, onde eu posso vir aqui em background e escolher. Eu vou transformar esse aqui naquele joguinho da maçã, mais uma vez. Então, eu coloco aqui o background. Tá aqui meio grande, de acordo com a resolução de tela aqui, né? Vou diminuir. Apertar a tecla F, ele centraliza. F. Então, legal. Vou clicar aqui e vou mudar o nome do jogo. Catch the Apple. Aí eu vou deixar o botãozinho de Start ali mesmo. Se quiser mudar a fonte, se quiser mudar o botãozinho, aumentar a letra, né? Todo aquele processo que a gente já viu antes. Vindo aqui em fonte, eu posso escolher um novo tipo de fonte. Eu coloquei essa fonte aqui, né? Mas pode mudar. Aqui também tem o tamanho da letra. Aqui também pode mudar. Bom, tem a posição do botão também, que a gente clica aqui e escolhe onde que ele vai ficar. Eu vou colocar no centro mesmo. Então tá pronta a tela inicial. Salvei. Vou alterar a tela de final. Game over. Vou fazer a mesma coisa. Clicar no background. Escolher a tela de final. Ajustar o tamanho do wallpaper aqui, né? Apertar F para ele centralizar. Colocar ele aqui dentro. Então, F de novo. Estou usando a rodinha do mouse para poder afastar e aproximar. Então, tá ok. Deixa eu mudar a tela aqui de vitória. Clicar duas vezes na cena. Clicar no background. Trocar aqui para floresta. F. Diminuir aqui um pouquinho. F de novo. Tá ok. Salvar.
Agora eu vou para a tela de jogo, e aqui que eu vou construir um jogo totalmente novo. Eu vou apagar esses dois elementos aqui, o spawner e o player. Então, aqui que o jogo vai acontecer. É bom não apagar a tela de game, nem a tela de background, né, nem o objeto background, nem o objeto canvas. Background, eu vou colocar o objeto de fundo. Lembrando que se quiser colocar uma animação, pode, não tem problema. É só usar aquele componente animation, né, e fazer ele animar. Deixa eu dar um F aqui. F de novo. Ok. Tá bom. Se quiser usar aqui o grid para ajustar, também pode. Bom, então agora eu vou colocar o objeto player. Então eu clico aqui nessa correntezinha. Ele abre uma tela me mostrando quais cenas eu posso adicionar. Eu vou colocar uma cena do player. O meu player aqui, ele é uma navezinha, porque está baseado naquele modelo que eu usei antes. Deixa eu colocar ele fora aqui do background, ele não precisa estar no background. Eu vou clicar com o botão direito e vou escolher isso aqui, ó. Opa. Essa opção aqui, editável children. Bom, assim eu consigo editar ele por aqui mesmo. Se quiser editar do lado de fora, é só clicar aqui, que aí ele pode editar como geral. Se eu clicar em editar children, ele vai editar somente aquele que está naquela cena. Então, pode ficar à vontade para escolher uma coisa ou outra. Eu vou trocar o sprite aqui do meu jogador. Então, eu vou deletar a navinha e vou colocar aqui a cesta. Ajusto o tamanho do nosso objeto. Se precisar ajustar o colisor, clica aqui no colisor, pode ajustar ele também. Ah, não, quero a cesta um pouquinho maior, não tem problema. Pode colocar a cesta maior e ajusta o colisor. Então vai ficar tudo automático, né? Aqui eu tenho aquele objeto para fazer ele lançar o projétil. Então, se caso não quiser esse objeto, né, é só não colocar nada para ele lançar aqui. Se quiser fazer ele lançar alguma coisa, então, por exemplo, quero que ele lance o projétil. Eu arrasto o projétil para cá. Se quiser que o lançamento seja automático, que ele não precise apertar a tecla espaço, eu marco essa opção aqui. Deixa eu fazer isso lá na cena principal, que a gente já vai vendo o que acontece. Deixa eu pegar a cena de game. Tá aqui meu player, que já é a cestinha de maçã. Opa. Vou pegar ela aqui e colocar aqui embaixo. Bom. Então, clicando no player, eu tenho algumas configurações. Uma delas é velocidade. Se eu colocar velocidade só em X, aqui no caso 200, e colocar os limites aqui em X, deixa eu colocar uns 20, e a tela tem 1020 e poucos, então vou colocar 1000 aqui. Quando eu dou play, então ele pode andar para um lado e para o outro com velocidade de 200, e ele vai parar aqui na distância de 20 e vai parar aqui na distância de 1000. Né? Então eu posso definir do jeito que eu quiser aqui o tamanho dele. Se eu definir alguma velocidade para cá, por exemplo, 200 em Y, falar que o tamanho mínimo em Y é 20 e o máximo é, sei lá, 800, quando eu der play, agora além de andar para um lado e para o outro, eu posso andar para cima e para baixo. Então o player consegue se mover na tela meio que livremente aqui em qualquer eixo. Né? Então depende da funcionalidade do jogo, né? Às vezes eu vou querer fazer ele mexer só para cima e para baixo. Então eu coloco 0 aqui em X, né? Vou colocar ele no cantinho de cá. Já está limitado aqui, certo? E agora esse jogo só faz ele andar para cima e para baixo, ele não anda para um lado e para o outro. Então a gente pode explorar essas mecânicas aí. Então deixa eu colocar aqui 20 e deixa eu
Vou colocar 1200. Opa, coloquei 20 aqui, é 200. Aí. Bom, então posso posicionar aqui. Legal. Agora eu vou fazer as maçãs caírem. Então, se eu quisesse que o player lançasse alguma coisa, não mostrei isso, então eu venho aqui, ó, e posso colocar o objeto projétil aqui, né? Arrasto o projétil para cá. Vou tirar o automático. Eu tenho aqui um intervalo mínimo, um intervalo máximo e automático. Se eu só rodo desse jeito, aperto espaço, ele vai lançar o projétil. Se eu colocar automático, eu não estou apertando tecla nenhuma. E intervalo mínimo 0.5, intervalo máximo 1. Só conferir o script aqui. Aqui é true. Ok. Isso já vai estar salvo. Então, aqui eu aperto espaço, ele lança. Se eu colocar aqui automático, sem apertar espaço, ele vai começar a lançar. E aí a gente tem o tempo aqui que ele lança o projétil, né? Então, posso colocar com tempo aleatório, né? Posso brincar aqui de diversas formas. Bom, eu não quero isso, então eu vou tirar esse objeto daqui, deixa eu dar um clear, ele não vai lançar nada, vai ser só o joguinho da maçã mesmo. Então, agora eu vou colocar o que cria os adversários. Então, clicar aqui de novo na correntinha e vou colocar esse spawner alto aqui, que é o que vai criar um objeto automaticamente na tela. Eu vou colocar ele aqui numa posição que eu quiser. Eu vou definir qual objeto que ele vai criar automaticamente. Eu vou colocar aqui que é o objeto ruim. Vou colocar aqui qual que é o tamanho, a distância de um ponto a outro que ele vai criar. Então, posso colocar aqui de mínimo 20 em x e 20 em y, que é mais ou menos por aqui, até, vamos colocar aqui 1000 em x e 20 em y. Eu não quero que ele crie para baixo, eu quero que ele crie só aqui em cima mesmo. Então, dando play. Então, agora ele começa a spawnar os objetos. O objeto mal aqui, eu tenho que editar ele. Então, eu vou clicar 2 vezes nele e vou escolher o sprite. No caso, eu vou escolher o sprite aqui da bomba. Ajusto o sprite. Pronto, salvo. Legal. Vou voltar aqui para o game. Mandar rodar. Então, agora esse objeto vai cair. Eu posso escolher nesse objeto mal, e isso vale para o mal e para o objeto bom, né, o objeto que ele tem que pegar e o objeto que ele tem que fugir. A gente tem aqui a direção. Se eu colocar 0 em x, ele não vai se mover em x e vai se mover só na direção y. Se eu colocar 1 em x e 0 em y, ele vai se mover só em y. Se eu colocar nos dois, ele tem condição de se movimentar nas duas posições. Esse valor aqui é a velocidade que ele vai para essa direção. Então, se eu quero que ele caia com a velocidade de 200, então eu vou colocar aqui menos 1, que é para baixo. Aliás, 1, que é para baixo, menos 1 é para cima. Então, 1 em x e com velocidade de 200. Se eu quiser que essa velocidade altera, eu posso colocar random aqui, no caso, valor em y, e aí cada vez que ele cair, ele vai cair com uma velocidade diferente.
Deixa eu salvar. Olha lá, cada hora que ele é criado com uma velocidade que pode variar. Se eu tirar o random, peraí, não é esse random, é aqui da velocidade, random y, salvei. Clicar na cena game. E aí ele vai cair com velocidade constante. O tempo do spawner é definido aqui no spawner. Cadê? Tem que tirar esse spawner daqui, né? Esse auto spawner aqui, deixa eu tirar ele de dentro do player. Então, o tempo do spawner a gente define aqui também, ó, intervalo mínimo e intervalo máximo. Vou colocar aqui de 1 a 2 segundos que ele vai demorar para poder spawnar as coisas, para ele poder criar o objeto. Lá, demora no mínimo 1, no máximo 2 segundos. Então vem com a velocidade diferente cada um aqui de tempo. Eu posso duplicar esse objeto, vou dar um Ctrl D. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa para criar o objeto bom, o objeto que o player tem que pegar. Então, arrasto o objeto bom para cá e vou editar o objeto bom. O objeto bom é exatamente a mesma coisa do objeto ruim, né? Ele tem um sprite que a gente troca. No caso aqui eu vou colocar a maçã. Ele tem... ajustar o tamanho. Bom, ele tem aqui a direção que ele vai, eu quero que ele caia também, então 1. A velocidade que ele cai, deixa eu colocar um pouquinho mais, uns 300. E se eu quiser que ele caia com velocidade aleatória, é só marcar, né, qual dos dois eixos que eu quero a velocidade aleatória. Vou colocar aqui, por exemplo, 0,2 ou 0,5 para ele andar um pouquinho na direção de x, ele não vai cair reto e que ainda pode ser aleatório. Então ele pode andar um pouquinho para o lado ou não. Vamos lá, salvei e vou mandar rodar. Então ali, se eu pego a bomba, eu perco vida. Se eu pego a maçã, eu ganho pontos. E aí a maçã ela não está caindo sempre reta, ela está variando um pouquinho a direção do jeito que eu quiser. Se eu quiser usar o mesmo template para fazer outro tipo de joguinho, dá para fazer. Então, só fazer mais um exemplo aqui. Vamos supor que, de novo, eu quero fazer um joguinho de navezinha. Então, eu vou colocar aqui o papel de parede, esse. Podia ser um joguinho de carrinho também, onde isso aqui poderia ser uma pista, e isso aqui ser o carrinho, e aí ele anda para os lados, ele tem que fugir de outros carros e pegar, por exemplo, gasolina, né, esse tipo de coisa. Então, vou clicar aqui no player, vou colocar ele para cá, eu vou fazer que ele anda somente para cima e para baixo, ele não vai andar em X. Eu vou editar ele, vou colocar aqui uma navezinha. Apagar a cesta, colocar a nave, posso rotacioná-la, posso posicionar, posso ajustar o colisor, salvei. Então agora eu tenho a navezinha que anda para cima e para baixo, não anda para um lado e para o outro. Agora o meu inimigo, né, o bad aqui, vai ser uma outra navezinha. Vou fazer ele... Peraí, sprite, deixa eu apagar isso. Ele vai ser um disco voador
que ele vai andar na direção de x negativo, com um pouquinho aleatório aqui para cima e para baixo. Então, talvez colocar um 0,5 aqui. Então, em x ele vai reto e aqui ele vai ficar um pouco aleatório. Não vai ser reto para baixo, vai ser um pouquinho só. Talvez um 2 aqui. Bom. Vou colocar lá no spawner, né, o que cria os objetos ruins. Para definir aqui a posição x, o mínimo vai ser 1000, ou seja, vai ser no canto de cá que ele vai spawnar, e o mínimo de y é 20 e o máximo de y, sei lá, 800. Vamos ver como é que isso vai ficar. Então eu ando para cima e para baixo e agora vem os inimigos assim, ó. Então, bom, eu não estou tirando aqui, né? Não estou lançando os projéteis. Tenho que fazer o player lançar. Escolher aqui. Projétil. Não vai ser alto. Eu vou apertar o botão. Vou editar o projétil também, o mesmo esquema. Projétil, eu posso rotacionar ele. Sprite. Rotaciono. Colisor. Rotaciono. Posso definir também a velocidade para ele. Não é para cima, é para lá. É para a direita, né? Então, o x positivo. Isso. Está indo para o lado certo. Vamos ver a tela de game. Opa. Ok. Ah, o pontinho onde ele cria fica aqui no player. Deixa eu pegar a cena aqui. É esse pontinho aqui, ó. Então, se eu quiser colocar ele em outra posição, posso pegar ele, eu quero spawnar, não, criar o objeto a partir daqui. Agora sim. Legal. Então agora eu tenho ali as navezinhas e eu mudei a mecânica do jogo. Então, basicamente é brincar com isso, brincar com o tema do jogo e brincar com as propriedades aqui dos objetos. Então, basicamente o que a gente tem é que alterar a velocidade, a posição mínima e máxima de movimentação, no caso do que cria os objetos, se vai ser automático, o intervalo, a posição mínima e máxima e o objeto que ele está criando, né? E nos objetos aqui, mesma coisa, a direção que ele caminha, a velocidade que ele caminha e se tem alguma coisa aleatória, né? Todo esse processo é possível verificar o código, clicando nesse papelzinho aqui e fazendo qualquer alteração, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Muito obrigado, até a próxima, valeu!